O Congresso vem debatendo, como a gente disse, o projeto de lei das fake news, que seria votado no final de abril, mas diante da força da oposição que houve à proposta, acabou sendo retirado de pauta. Não havia segurança se o projeto teria maioria ou não. O relator Orlando Silva acabou ganhando um tempo para trabalhar esse novo texto e tentar fazer com que essa proposta avance. E há uma série de outras alternativas ou de outros textos sendo propostos na Câmara dos Deputados para enfrentar esse tema. E para tratar deste tema, nós vamos fazer o nosso painel agora e para isso a gente já chama aqui para o nosso telão do 360 os deputados federais Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, e Gervásio Maia, do PSB da Paraíba. Já deixo o meu boa tarde a ambos. Muito obrigado por estarem aqui neste domingo tão especial para todas as mães do Brasil. E a primeira pergunta que eu coloco a ambos os senhores é se o Congresso Nacional, e em especial a Câmara dos Deputados, a atual legislatura da Câmara, de fato quer e considera necessário uma nova regulamentação ou uma regulamentação mais clara em torno das plataformas digitais ou não? Ou se a legislação que já existe no Brasil é suficiente para dar conta de inúmeros desafios que a gente viveu, não só nas eleições de 2022, nos atos de 8 de janeiro, na violência nas escolas nos meses de março e abril e o que a gente tem visto constantemente, uma série de agressões e um ambiente muito hostil em algumas plataformas digitais. Eu queria começar esta pergunta dando a palavra primeiro para o deputado Gervásio Maia, que está aqui mais próximo de mim. Por favor, deputado, e peço, claro, a ambos um equilíbrio ali no tempo para a gente poder fazer o nosso debate transcorrer da melhor forma possível. Abraçar você, Yuri, boa tarde. Abraçar também ao meu colega Gilson, a todo o povo brasileiro, em especial às nossas mães. Dizer que esse é um sentimento, não tenho a menor dúvida, do povo brasileiro. Nós precisamos aprovar na Câmara dos Deputados uma lei que possa fazer com que nós tenhamos o mínimo de controle das atividades que são realizadas através das nossas big techs, das plataformas. Hoje, atualmente, a gente tem acompanhado, e com muita tristeza, muitos atos violentos de incitação ao suicídio, de automutilação, de violência nas escolas, e muita coisa disso tem relação com movimentos criminosos nessas plataformas. Então é muito importante, como já fez a União Europeia no finalzinho do ano passado, que a gente possa aprovar na Câmara dos Deputados, que o Congresso Nacional possa entregar ao povo brasileiro essa segurança. Hoje, um pai, uma mãe não sabe com quem o seu filho está acompanhado, por exemplo, dentro do seu quarto, mesmo que ele esteja sozinho, mas de repente ele está ali alicerçado numa plataforma, incentivando o seu filho a cometer automutilação ou até mesmo a incitação ao suicídio. Então, são casos e mais casos que a gente tem visto rotineiramente, Yuri, e nos leva à responsabilidade, independentemente de coloração partidária, de buscarmos urgentemente um consenso no texto do projeto relatado pelo competente e dedicado deputado Orlando Silva em relação ao PL das fake news, o PL 2630. Passo a palavra agora ao deputado Gilson Marques, também com a mesma questão. O quanto a atual legislatura do Congresso Nacional, em especial da Câmara, está de fato comprometida em aprovar uma nova legislação ou se a avaliação é de que a atual legislação é suficiente para dar conta deste ambiente digital aqui no Brasil? Na verdade, Yuri, obrigado pelo convite. Boa tarde, Gervásio. As justificativas dadas são sempre equivocadas e elas são utilizadas como subterfúgio para, entre aspas, ter controle, que essa foi a palavra que o deputado Gervásio utilizou. Eles querem controle. Todos os exemplos dados por eles são já crimes atualmente. Por exemplo, incitação ao suicídio está lá no artigo 122 do Código Penal. Já é crime. A discussão que se precisa fazer no Brasil é de aplicabilidade, é de execução penal. Quando eu defendo a prisão em segunda instância, reduzir a maioridade penal,
ter penas mais severas, não ter tantas saidinhas e benefícios ao vagabundo, ao condenado, ao criminoso, aí mesmo os que defendem esse PL da fake news ou PL da censura, como queiram, eles estão contra. Na verdade, esse PL não trata nada disso que a justificativa do Gervásio trouxe. O que se quer aqui é ter um órgão gestor estatal que vai controlar o que é mentira, o que é verdade, o que pode ou o que não pode ser dito. É muito perigoso o Estado, um político, do momento, ao seu bel prazer, discutir o que o Brasil inteiro pode ouvir. Não é o que alguns podem falar. É o que todo mundo poderá ouvir. E aí se usa aspas, discurso de ódio, e é sempre subjetivo. Eu pergunto, o presidente acabou de dizer que a Dilma sofreu golpe. A Câmara dos Deputados do Congresso Nacional aprovou, o Ricardo Lewandowski, o presidente do STF, ele estava presidindo a sessão em que foi decretado o impeachment. Isso é atentar contra o Estado Democrático de Direito? O presidente Lula, entre aspas, disse num evento de lançamento da CUT que precisava mapear o endereço dos parlamentares para enviar 50 pessoas para incomodar a sua tranquilidade, fecha aspas. Isso é atentar contra o Estado Democrático de Direito? É subjetivo e esse é o ponto. O PL, ainda que se deseja regulamentar, sendo que a maioria já está regulamentado, seja pela lei penal, seja pelo marco legal da internet, o que está lá não se trata disso. É remuneração, é controle, é poder estatal, é censura. É isso. Deputado Gilson Marques, começar com o senhor agora e depois passo a palavra ao deputado Gervásio Maia. O senhor tocou num dos pontos que é qual o órgão público que seria responsável por fiscalizar as novas regras, os novos deveres que uma eventual legislação coloque em relação às plataformas digitais. Havia a proposta, que chegou a fazer parte de uma versão preliminar, de se criar um órgão estatal e isso foi deixado de lado. No atual momento, o que a gente tem ouvido é de que a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, seria o órgão que inclusive publicamente, o seu diretor-presidente tem dito que tem condições de assumir uma tarefa de verificar se as plataformas digitais vão seguir o que a lei determinar a elas em termos de análise do risco do ambiente, o dever de cuidado que elas teriam em torno dessas plataformas. Eu pergunto diretamente se este seria o caminho, este órgão, a Anatel, a criação de um outro órgão, como, por exemplo, foi noticiado hoje no jornal Folha de São Paulo, proposto pela OAB, que se criasse um comitê com participação de todos os poderes e de uma série de outros órgãos de Estado, ou não, ou é a Justiça quem deve fazer o julgamento caso a caso de cumprimento ou descumprimento das novas regras que vierem a ser aprovadas pelo Congresso Nacional, começando pelo deputado Gilson Marques. Na verdade, o que foi muito criticado foi a palavra ou a nomenclatura Ministério da Verdade. De fato, foi retirada essa nomenclatura, mas, de qualquer forma, foi criado um novo órgão que se chama Comitê Gestor da Internet, está no texto do artigo 51. E o poder desse comitê, ele é mega anomalíaco. Você vê que lá no artigo 41, ele pretende criar um código de conduta, onde esse comitê, inclusive, ele pode censurar, limitar, reduzir o número de encaminhamentos por WhatsApp. Ele também pode, lá no artigo 12, fazer algo que se chama protocolo de segurança. O que é isso? É uma intervenção estatal nas plataformas para que elas censurem o que o Estado achou que ela deveria ter sido, o que ela deveria censurar, mas não o fez. E as plataformas passariam a ter uma responsabilidade solidária com aquilo que é dito e vendido nas suas redes. O que é um grande absurdo, porque como que ela iria fiscalizar todos os hambúrgueres vendidos ou tudo que é dito por lá?
é humanamente impossível. O que iria acontecer é que o número de players ia ser reduzido, ia beneficiar, sim, as grandes empresas, os grandes grupos jornalísticos, e os pequenos empresários, os pequenos empreendimentos, eles iriam ficar fora das plataformas. Talvez seja isso que é um dos motivos financeiros desse PL da fake news. A grande verdade é que não importa quem vai ser esse órgão. O fato é que ninguém é onisciente, ninguém é espetacular para se saber o que é verdade e o que é mentira, ou ainda o que é verdade hoje e pode ser considerada mentira no futuro. Por exemplo, o Galileu foi preso porque ele disse que o Sol era o centro da Terra e não a própria Terra. Ele foi preso por heresia, porque era uma verdade na época. Você censurar algo que é mentira, porque algo é mentira hoje, você está coibindo a evolução. Ou será que tudo que nós sabemos hoje que é verdade será verdade sempre? Essa semana, por exemplo, saiu uma notícia que a Suécia teve muitos bons resultados em virtude da política na pandemia, porque ela foi um dos países que não praticaram o lockdown. Nós, então, em época de lockdown, iríamos prender, censurar quem defende esse tipo de política? A verdade é que você precisa evoluir e discutir o que é mentira ou o que é verdade com novos fatos, com novos argumentos. Você precisa trazer para a discussão o debate de ideias, o que o Gervásio diz, o que eu digo, e o ouvinte vai tirar as suas próprias conclusões. É assim que se evolui, não é calando um dos lados, infelizmente. Ok, então agora é a vez dos argumentos do deputado Gervásio Maia, com a mesma pergunta em relação a qual o órgão que está no debate ou se ficaria a cargo do Judiciário verificar o cumprimento dessas novas regras que este projeto de lei pretende estabelecer para as plataformas digitais, para que elas cumpram e consigam ter uma maior clareza do que circula de conteúdo nas suas redes sociais, deputado Gervásio Maia. Veja, Yuri, se de repente você tem o órgão funcionando, e aí eu até defendo que haja um bom debate no plenário da Câmara para que a gente possa ter o maior número possível de representantes que dê um peso e um contrapeso para fazer com que, por exemplo, essa preocupação colocada pelo deputado Gilson e por outros, de que isso pode ser uma ferramenta, poderá ser utilizado como uma ferramenta para estabelecer censura no nosso país, porque hoje é o governo Lula, amanhã será outro governo e por aí vai, a lei vai ficando, vai sofrendo, evidentemente, ajustes, vai sofrendo melhorias com o passar do tempo, atualizações, se é assim que eu posso dizer, mas a preocupação, ela em parte merece ser analisada pelo plenário, pelo relator Orlando. Ele tem falado, inclusive, sobre essa pauta, isso tem que ser considerado. Agora, o que a gente precisa, sim, é que a legislação possa fazer como buscou na União Europeia. Você ter, por exemplo, protocolos de ação por parte das plataformas que diminuam o risco dos serviços que são oferecidos. A gente, hoje, o que é que você tem? Uma plataforma e grupos criminosos se alicerçam nessa plataforma para, em grupos de vídeos ao vivo, promover salas de debate com automutilação. Então, não só em relação a esses temas, mas em outros temas tão graves, nós precisamos sim da legislação e que seja uma legislação que possa coibir o crime, é isso que se busca. Esse é o debate que faço. Eu imagino que esse, e tenho certeza disso, é o sentimento do povo brasileiro. E foi assim o sentimento quando se buscou aprovar uma legislação lá na União Europeia. Os temas mais polêmicos vão sendo ajustados. O deputado Orlando, ele é muito capacitado, ele é muito bem relacionado. O deputado Gilson sabe disso. Agora, nós não podemos deixar as coisas como elas estão. As Big Techs estão muito incomodadas, como se incomodaram também, Yuri, quando esse tema foi debatido, discutido profundamente na União Europeia e utilizaram dos mesmos argumentos. Só que lá eles não se excederam tanto. Como, por exemplo, como você viu, mais recentemente, a interferência do Google, a interferência do Telegram, quando fizeram um movimento exposto, declarado, ostensivo, naquele dia em que nós estávamos próximos da votação no plenário da Câmara. É um verdadeiro absurdo. E aí sim, aí vale a justiça chegar para tomar as medidas e resguardar
aquilo que é amparado pela nossa Constituição Federal. Mas eu imagino sim que um órgão que possa acompanhar aquilo que for definido em lei, depois da sua regulamentação, vai trazer um novo momento em relação a essa insegurança e a esse liberou geral que existe, de criminosos rondando aí as nossas casas, as nossas famílias, as nossas escolas, as nossas crianças, com atitudes criminosas de pedofilia e tantas outras coisas que a gente está aí acostumado a assistir o tempo todo. Vou passar para a câmera de cá para me despedir tanto do deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, quanto do deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Agradecer a ambos pela disponibilidade de estarem com a gente aqui nessa tarde de domingo, debater um tema que é tão importante para a sociedade brasileira. Muito boa tarde, muito obrigado e, mais uma vez, um feliz Dia das Mães para as familiares de ambos vocês e uma boa semana.